Palmiro Bastos de Moura, no primeiro julgamento, foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Recorreu, ganhou direito a um novo julgamento, em que foi absolvido. Após muita polêmica, um novo julgamento pode estar a caminho. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a companhia prazerosa do querido Jânio Siqueira, advogado, que está à frente do caso. Doutor Jânio, como é que se explica? Boa tarde. Boa tarde. O prazer tê-lo aqui. Como é que se explica estes dois extremos? Um julgamento de 20 anos, dias depois, uma absolvição. Como é que se explica isso no direito? Ronaldo, eu vejo essa questão toda como a manifestação do júri de que havia dúvida. Havia dúvidas nas provas desse processo. E a partir destas provas, um novo corpo de jurados, eu penso que analisou melhor este processo, as provas, e chegou à conclusão de que realmente ele era inocente. Mas, doutor, não é um extremo muito, digamos assim, contundente? Deixa eu ver se eu me coloco bem para o povo entender o que a gente quer falar. Se fosse assim, 2 anos de prisão, 1 ano e meio de prisão, mas 20 anos de prisão, quer dizer, um júri acha 20 anos de prisão, o outro júri acha de absolvê-lo. A distância entre um júri e o outro não é muito contundente? Eu não vejo a questão, Ronaldo, peço bem aqui. É isso. Eu não vejo a questão aí pela questão de número de anos. É que vai um extremo ou outro. Ou você dá a liberdade de um homem que merece a liberdade, no meu entendimento, como advogado, ou você o condena porque o Estado realmente busca a punição destes homens a qualquer preço. Né? Então eu vejo, por exemplo, que um novo júri teve condições de analisar com mais clareza o processo, analisar com mais sensatez as provas, e chegou à conclusão que me parece a mais justa. E como é que o senhor acha esse terceiro julgamento que está por vir, digamos assim? Olha, eu fico muito triste, muito preocupado até, Ronaldo, quando eu vejo essa pressão das ONGs internacionais, dos movimentos da Comissão de Direitos Humanos, pressionando o tribunal do nosso Estado para quieto. Se nós anularmos este júri, se o Tribunal do Pará anular este júri, ele vai apenas atender os clamores dessas ONGs internacionais, dessas pressões, como você mostrou agora nas imagens, que é triste. O senhor acha errado, então, essa anulação? Eu acho erradíssimo. E o que é que o senhor acha, então, do primeiro julgamento, o segundo ser anular o primeiro, a absolvição? Eu achei, com relação ao primeiro, não houve anulação. Havia... a anulação, digamos assim, daquela sentença de 20 anos pelo segundo julgamento. Havia o recurso, né? O recurso que o Código de Processo Penal permitia. Está parecendo um playoff de basquete, de 3. Então, o que acontece? Mas eu vejo o seguinte, Ronaldo, com toda a isenção profissional, eu vejo que o segundo júri analisou um processo com mais clareza. Né? E depois do primeiro julgamento, vieram novos fatos à tona, houve um maior esclarecimento da opinião pública e os jurados compreenderam aquilo que está no processo. O senhor está discordando da própria comissão da OAB, doutora Meire, do próprio doutor Felício Pontes? Com toda a liberdade. Desses pedidos que estão sendo feitos? Com toda a liberdade, eu discordo deles. Eu tenho aqui toda a liberdade para discordar deles e com todo o respeito intelectual. Democracia. Tenho por todos eles. Não, eu tenho todo o respeito intelectual pelos meus adversários. Mas as provas deste processo, Ronaldo, hoje elas são levíssimas. São meros indícios contra esses dois homens aí, Vitalmiro. Você é advogado dos dois? Eu fui advogado do Vitalmiro, estive a honra de ser no Supremo Tribunal Federal, mas não conseguimos a absolvição, o habeas corpus. Né? Mas a defesa foi feita por um outro advogado. Com o Regivaldo agora. Eu sou advogado do Regivaldo, que eu consegui a liberdade dele no Supremo em junho de 2006. E essa demora do julgamento do Regivaldo não é uma estratégia da defesa para esfriar o apelo público, data vênia? Ronaldo, não é bem isto. Eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: o Regivaldo foi o único dentre os acusados, o único, que mereceu um voto de absolvição do Tribunal do Pará. Da desembargadora, da ilustre desembargadora, que eu declino o nome aqui com muito respeito, a desembargadora Rosa Portugal. Ela, no voto dela, ela disse que não há o mínimo de provas contra Regivaldo Galvão. E a partir deste voto divergente, veio a polêmica, que eu instaurei aqueles outros recursos, que você sabe melhor do que eu, os embargos infringentes, daí fomos recurso especial. Diga aí, o senhor é não é? Então, o que acontece? É porque não há indícios leves, não há nem menor indícios de provas contra Qual é a participação do Regivaldo no crime? Vamos falar sobre o assunto. Qual é a participação de cada um dos acusados nesse crime? Olha, eu falo com mais autoridade com relação ao Regivaldo. Os demais, o Amair,
Amair Feijolida. Acusado de ser intermediário, né? Os dois que mataram. Os dois que mataram, o Raifran e o confessaram. Eles mataram porque quiseram ou mandaram eles matar? Eles dizem que foi porque quiseram, né? Essa foi a versão que houve no julgamento deles. Qual era a alegação dessa morte? O que eles alegariam para matar a Eles freira? que não queriam perder aquela terra, aquele trabalho. Eles estavam fazendo. E perderam o emprego. O Amair era o patrão deles. O Amair é acusado apenas de intermediário. E depois disto, ele também nega enfaticamente ter sido intermediador disto. Nega. O Vitalmiro seria um possível mandante. Um possível mandante, juntamente com o Regivaldo. Acusado pelos dois. Acusado pelos dois. Não. O Vitalmiro e o Regivaldo foram acusados pelo Amair. Pelo Amair, não é? Mas não há nenhuma prova absoluta contra nenhum dos dois. Viu? Tanto que... E no direito que vale são as provas. São as provas. Tanto que, com relação ao Regivaldo, tem um fato interessante. Quando o Amair acusou o Regivaldo, não foi no início do processo, Ronaldo. Não foi no início do processo. Ele já estava... Nós temos conhecimento. Ele foi no quinto depoimento. E o que fez ele mudar de ideia? Ele depois vem e se retrata 10 dias depois. Eu acho que foi uma crise de consciência, viu, Ronaldo? Eu posso analisar pela alma deste homem que foi uma crise de consciência. Porque esta terra que ele comprara pertencera anteriormente ao Regivaldo. E ele se sentiu ludibriado, porque aquela terra depois foi tomada pelo governo, né? Ele se sentiu ludibriado. E ele diz que fez aquilo por um sentimento de vingança. Um sentimento de vingança. Agora, e que provas apresentadas? Depois veio a crise de consciência. Isso. E ele, como um bom homem, foi e se retratou. E que provas apresentadas pela acusação o senhor está refutando? Enfaticamente, eu estou demonstrando, tentando mostrar Primeiro, o senhor é contra o outro julgamento? Não, eu acho que a absolvição do Vitalmiro deve ser respeitada. Eu entendo. Mas não deveria ser respeitado também os 20 anos? Não, mas isso estava na lei, era o direito do acusado. Hoje não está mais. Não tem mais. Hoje não tem mais. Inclusive mudou em função disto aí. Hoje não tem mais. Então eu entendo que o Tribunal do Pará não deve se curvar a pressões de ONGs internacionais, nem de procuradores da República, etc. Isso é um recado direto para o doutor Romulo. Recado direto. Eu acho que o Tribunal do Pará, com todo respeito, não deve se curvar essas pressões. Deve se curvar a força das provas. Doutor Jânio... E outra coisa, Ronaldo, permita-me... À vontade. Eu acho que tem que ser respeitada a soberania do júri, Ronaldo. Porque agora eu vejo, se você fizer o levantamento estatístico do Tribunal do Pará, a maioria dos recursos impetrados pelos promotores anulam o julgamento aqui a 3x4. Você não vê estatisticamente nenhum recurso da defesa prosperar. Anular o julgamento. O Conselho está em cima disso, né? Pelo amor de Deus. O Conselho está em cima disso. Eu acho que a soberania do júri tem que ser respeitada. Essa nova prisão do Regivaldo por falsificação de documentação pública e essa grilagem que está comprometendo ele. O que é que o senhor acha disso? Você já ouviu falar em perseguição judicial? Sim, claro. O que acontece com o Regivaldo? Quem está perseguindo quem, doutor Jânio? O Regivaldo está sendo vítima de uma perseguição dos aparelhos do Estado, do aparelho de segurança do Estado, desde que Regivaldo foi colocado em liberdade, né? Ele voltou lá para Altamira, cometeu essa ingenuidade. Eu disse, não volta para Altamira, que tu vai ser vítima de uma cilada. E armaram esta cilada contra ele, de dizer que ele está tentando grilar uma terra, Ronaldo, que esta terra já está de posse do INCRA desde 2004, Ronaldo. A acusação é absurda. Você quer lhe prove aqui uma coisa? Você vai tirar suas conclusões. Vamos tirar juntos. Sabe quantos procuradores pedem a prisão preventiva dele? Neste caso agora? Certo. Quantos se deram ao trabalho, Ronaldo? 8 procuradores da República se deram ao trabalho de pedir a prisão do Regivaldo. Quando bastava apenas um. O senhor acha que... Eu não sei por que essa perseguição do aparelho judiciário. Isso eu quero lhe perguntar. O senhor acha que é uma pressão em função da freira ser norte-americana? Exatamente. Se fosse uma freira brasileira... Tantas já morreram aí, eu não vejo essa celeuma toda. O senhor acha normal a morte? Não, né, doutor? Não, claro que não. Eu não sou defensor da morte. Eu não sou defensor do direito de matar, não. Não existe direito de matar. Mas vamos condenar alguém que haja provas de culpa claras, não é? E provas sérias, né, Ronaldo? É isto que eu me preocupo. Nós ouvimos pedidos de justiça, todos os lados, direitos humanos, Comitê Dorothy, CNBB, ONGs. Qual seria a justiça para ser feita nesse caso, na sua opinião? Olha, Ronaldo. Confirmar o julgamento e mandar liberar o Regivaldo também. Respeito ao júri, a soberania do júri, está na Constituição. Então, mantenham intocável a absolvição do Vitalmiro. O júri do Pará deu uma demonstração de soberania. A mesma que deu, Ronaldo, quando absolveu a Valentina Andrade.
não é? Agora, nessas expressões Outro caso internacionais... Não, mas o júri é soberano. O problema é que querem encarar o jurado como se ele fosse um homem bobo, um ingênuo. A mesma coisa de conselho deliberativo de um clube é soberano. Não Agora eu vou tirar uma de advogado do diabo aqui, doutor Jânio. Vontade, me perdoe. Você tem talento de a culpada de tudo isso é a freira? Não vou chegar tanto, Ronaldo. Não, eu tenho muito respeito pela vida dessa mulher, que era uma idealista, uma sonhadora, uma guerrida. E eu aqui reverencio a memória desta mulher, viu? Eu reverencio. Agora, realmente ela estava numa área muito perigosa, como é até hoje Altamira, não é? Mas havia muitos interesses ali, talvez, né? Que pela morte dela, não sei, eu lamento. O ser humano tem essas mesquinharias, né? Eu não posso realmente aqui defender que ela também não buscou a própria sorte que teve, lamentavelmente. Mas não vamos arranjar apenas um acusado, apenas para mostrar como um bode expiatório, que é isso que está querendo a justiça do Brasil, para agradar apenas as ONGs internacionais. Doutor Jânio, muito obrigado pela sua presença. O senhor continua eloquente. Eu ainda não assisti um julgamento seu, eu sou na tribuna, eu vou ter o prazer de assistir e aprender com o senhor esse seu mistério jurídico que o senhor tem, que o senhor bota para fora na hora de um julgamento. Ronaldo, se houver algum mérito nisso, é apenas a convicção da inocência dos meus clientes. É apenas esta a grande mágica que você diz, mas que é apenas produto da sua generosidade. Muito obrigado, doutor Jânio. Nós voltamos em instantes com o início da operação para fiscalizar estabelecimentos comerciais e templos religiosos em Ananindeua. Você vai ver os riscos que os fiéis estão correndo, até para comprar um simples pão. Minutinho para um café DNA, o melhor sabor do Pará. Fique com as mensagens da City Lar.